Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, o ano de 2009 tá praticamente terminando e eu sei que existem muitas desavenças em relação ao governo Bolsonaro, ele foi bom, ele foi ruim, etc. Eu quero fazer com vocês nos próximos dias uma espécie de retrospectiva e uma análise do governo Bolsonaro para saber se ele melhorou ou não o Brasil como um todo, socialmente, culturalmente, economicamente. A nossa primeira análise de hoje vai ser sobre as pautas econômicas, meramente econômico, o Bolsonaro em conjunto com o Paulo Guedes, nosso famosíssimo ministro da Economia, tá bom? Gostou, galera, do tema? Quer saber muito mais sobre o Brasil, sobre a geopolítica, geografia, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, então já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, e conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, como que eu vou fazer? Eu peguei aqui, selecionei alguns dos principais dados da economia brasileira para mostrar para vocês, claro, com a minha interpretação, não adianta você só ver os dados, porque os dados, eles podem enganar muito, quem aqui é estatístico pode corroborar com a minha opinião, mas eu vou apresentar para vocês os dados, mostrando como que eles são importantes para analisar a evolução e eu vou traçar, segundo os meus critérios, os meus valores, o que isso representa na realidade, se é bom ou se é ruim, tá bom? Então eu vou passar para vocês todos os dados aqui da economia brasileira. Por exemplo, o Brasil ele teve um crescimento do PIB de 1,12%. É baixo isso aí, vai? Vamos, convenhamos, a gente tem na América do Sul, por exemplo, países que crescem aí 3, 4, países que crescem 10% ao ano. Beleza. Mas se a gente for analisar o passado brasileiro, é um crescimento relativamente bom. Pelo menos é um crescimento acima de 1%. Só que notem, era para ter sido um crescimento ainda maior. Se a gente pegar as previsões, vou colocar para vocês o gráfico, a previsão do que seria o crescimento da economia brasileira lá no começo do ano, estava acima de 2% ao ano. Por quê? Porque o governo brasileiro ele veio com uma ideia muito liberal de proposta de desburocratização do Estado brasileiro, limpeza do serviço público e tal, coisas que têm o seu ônus, claro, mas que gera muitos investimentos estrangeiros, gera crescimento econômico de maneira geral. Não quer dizer que vai ser bem distribuído, mas gera um crescimento econômico. Então, esse crescimento de 1,12% a gente pode colocar como um crescimento, digamos assim, médio, nota 4. Por quê? A previsão era para ter sido muito maior. Professor, e por que não foi maior? De verdade? Polêmicas do governo. Fica colocando, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, né? Mas entrando em temas de pautas morais, sou conservador, não sei o que lá, arranjando brigas geopolíticas com outros países, que não faz o mínimo sentido, o importante é fazer comércio e fazer a economia brasileira crescer. A demora para aprovação, claro que não é só coisa do Bolsonaro, mas também do nosso Congresso, né? A falta de segurança jurídica para atrair investimentos estrangeiros, mas, por exemplo, a gente só aprovou a reforma da Previdência das reformas que estavam propostas. E a reforma administrativa? E a reforma tributária? Quando que vai ser aprovada? Então, essa demora, esses problemas e toda a geopolítica internacional, a gente não pode esquecer, o Brasil não é um país isolado, né? A guerra comercial, a crise na América Latina, a Argentina passando por um processo totalmente complicado, assim como a Venezuela, enfim. Mas eu daria uma nota 4,5, digamos assim, para o crescimento econômico. Poderia ter sido muito melhor. Quando a gente analisa aqui, ó, um outro dado que é a inflação, né? O índice IPCA. A inflação brasileira, ela ficou baixíssima, o que é bom, convenhamos, galera, ter inflação não é bom para a economia. Só que, infelizmente, a nossa economia ficou com uma inflação tão baixa pelos motivos não muito bons, digamos assim. Para quem não sabe, né, resumidamente, inflação é o aumento de preço que você tem nos produtos. Então, se, por exemplo, você tem R$1.000 no começo do ano, você tem um determinado poder de compra. Os mesmos R$1.000 no final do ano têm outro poder de compra, porque, em geral, os produtos eles ficam mais caros. É uma coisa completamente natural. Aliás, uma economia saudável é uma economia com uma inflação controlada. Só que no caso brasileiro, tivemos meses até de deflação, que as coisas estavam caindo de preço. Nossa, professor, por quê? Porque a nossa produtividade estava excelente, o Brasil estava muito bem? Não, porque o Brasil estava com uma recessão econômica. Não recessão econômica, mas recessão no consumo. O povo, isso está ligado aos outros fatores que a gente vai discutir, a taxa de juros e tal. Mas o povo brasileiro, ele está com receio de comprar, receio de gastar. Também ligado ao desemprego, que não melhora na economia brasileira. Então é uma conta básica, né? Lei da oferta e da procura. Se o consumo está muito baixinho, naturalmente os produtores, os vendedores, eles têm que baixar o preço dos seus produtos também. Eu coloco como exemplo o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, a gente está tendo uma queda constante do valor dos imóveis, apartamentos e tal. Por quê? Porque ninguém compra. O mercado está em recessão, o poder de consumo do brasileiro está baixo, mas a nossa inflação está controlada. Aliás, ficou muitas vezes até abaixo da meta da inflação, né, que a gente tem, tá bom? Então, a inflação foi um índice bom, o índice IPCA, a inflação foi legal.
Pegando no desemprego, talvez o principal problema da economia brasileira. O nosso desemprego, ele ainda soma aqui, ó, 11,6%. E é um índice meio mais ou menos. Por quê? Porque mesmo os empregos que foram gerados, a gente melhorou, né? O desemprego caiu ao longo do ano no Brasil. Mas os empregos que foram gerados são os chamados subempregos, ou até mesmo o trabalho informal. Como assim? O subemprego é aquele trabalho que você tem uma altíssima carga brutal, né? Então você tem alto esforço físico e uma baixa remuneração e péssimas condições trabalhistas. Essa é a realidade da queda do emprego no Brasil. A gente até fala de uma tal da uberização da economia brasileira, a uberização do mercado de trabalho. Por quê? Porque está aumentando muito a informalidade ou o trabalho formal com péssimas condições trabalhistas. Então o desemprego no Brasil caiu, mas em compensação a gente teve uma queda também do nível médio de salário do brasileiro. Ou seja, a gente está tendo uma precarização das relações trabalhistas. A gente pode falar do aumento da terceirização, que em geral provoca perca de direitos, né, para os trabalhadores, queda do salário, se envolve mais em acidentes no mercado de trabalho. Então essa mudança do nosso emprego no Brasil é uma coisa preocupante. A médio prazo, o que dizem os mais liberais? Por exemplo, os seguidores aí do Paulo Guedes, né? O Paulo Guedes talvez a principal referência para os liberais brasileiros. Que por mais que no momento a gente esteja com uma uberização do mercado de trabalho, é natural isso, porque a economia brasileira estava ruim, então os empregos que estão sendo gerados, pelo menos são empregos. A partir do momento que a economia brasileira voltar a melhorar, porque as pessoas estão empregadas e estão consumindo, naturalmente postos de trabalho mais qualificados com mais direitos surgirão e essa uberização no mercado de trabalho vai retroceder. Você acredita nisso? Deixa nos comentários aí, quero saber a sua opinião, se essa uberização do mercado de trabalho é decorrente da economia brasileira do momento ou se é uma nova realidade para o mercado de trabalho, que vocês, aliás, vão enfrentar bastante. Tudo bem? Quando a gente pega aqui a taxa de juros, outra taxa aqui que mudou bastante, né? Uma grande referência para a economia brasileira. A taxa básica de juros é como se fosse uma recomendação que o Copom, né, que o Banco Central faz, das taxas que devem ser seguidas pelos bancos brasileiros para fazer empréstimos, para remuneração de investimentos. Aqui no Brasil, como a gente tem um oligopólio dos bancos, pouquíssimos bancos, mesmo o nosso Banco Central, o Copom, ele baixando a taxa básica de juros, o spread bancário, ou seja, a diferença dos juros que o Banco Central propõe e que os bancos realmente seguem, é muito grande. Aqui no Brasil, a taxa de juros é muito grande. E isso impacta, por exemplo, no consumo, porque as pessoas vão pegar menos dinheiro emprestado. Aí, se elas pegam menos dinheiro emprestado, menos crédito, elas consomem menos, a economia circula menos. Claro que foi um ponto extremamente positivo. A gente teve taxa de juros no Brasil que já chegou assim a quase 60% da época da FHC. Então essa queda da taxa básica de juros, ela é sensacional. Isso vai fazendo com que o brasileiro volte a ter poder de compra para voltar a consumir. Só que tem um ônus para isso também. Qual que é o ônus? Se a taxa de juros ela cai, isso vai fazer com que os investimentos brasileiros, né, investimento em bancos e tal, também caiam. Por exemplo, no momento, eu recomendo para vocês não invistam em investimentos de renda fixa. Então, por exemplo, num CDB, numa poupança. Por quê? Porque esses investimentos eles estão atrelados à taxa básica de juros. Se a taxa cai, esses rendimentos, né, esses investimentos, eles também são menos rentáveis. Então, por exemplo, é bem provável que para o ano que vem, a poupança, ela faça você perder dinheiro. Por quê? Porque por mais que você ganhe um juros pequenininho, a inflação vai superar esse rendimento que você vai ter por ano, percebe? Então é uma coisa extremamente preocupante. Só relembrando aqui a questão da inflação, essa inflação tá baixa, mas é bem provável, vocês podem perceber no gráfico, vou colocar para vocês de novo, que ela teve um pequeno aumento aí no finalzinho do ano, puxado principalmente pelo aumento do preço da carne e pelo aumento do preço da energia, uma coisa completamente natural. Para o ano que vem, a gente vai ter, a OPEP já anunciou que vai aumentar o preço do petróleo e toda a economia brasileira depende muito do modelo rodoviário de transporte, que consome muito petróleo. Pode perceber que a inflação vai voltar sim para o ano que vem. Aumento do consumo, queda dos juros e aumento do combustível vai aumentar a inflação. Penso eu que nada muito preocupante, mas vai aumentar a inflação. Tudo bem? Quando a gente fala aqui do índice Ibovespa, isso aqui foi bem significativo, tá? Se a taxa de juros foi o menor índice histórico, o índice Ibovespa foi o maior índice histórico, ou seja, ponto positivo. E de verdade, se eu tivesse uma recomendação para vocês invistam ainda mais em bolsa de valores. Em 2020, é bem possível que a gente bata um novo pico histórico. Por quê? Porque já que os investimentos em renda fixa não estão sendo mais tão produtivos rentáveis,
é natural que os investidores voltem os olhos não para o mercado especulativo de renda fixa, mas para o mercado de investimento em ações. Se mais pessoas investem, naturalmente as ações valorizam mais e você ganha mais dinheiro. Só que imagina que todo mundo está pensando isso ao mesmo tempo. Então é bem possível que no próximo ano, as empresas que têm, que são SA, que têm ações na Bolsa de Valores, elas recebam ainda mais investimento, porque os investidores eles vão ter que perder um pouco essa posição mais conservadora, porque renda fixa não vai dar dinheiro. O que vai dar dinheiro é renda variável, por exemplo, Bolsa de Valores. Isso é um ponto positivo, né? A gente está percebendo, então, que as empresas elas estão atraindo mais confiança do cenário estrangeiro, também por conta das políticas econômicas do nosso governo. Só para quem não sabe, o que seria esse índice Bovespa? Ele calcula o quanto que as maiores empresas que têm ações na Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a Ibovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, se elas mais investidores compraram ações daquela empresa ou mais investidores venderam ações daquela empresa. Então, se está crescendo, é porque investidores estão comprando mais ações das nossas empresas, mostrando que a confiança internacional está em alta, ok? E para finalizar, a questão do dólar, né? A gente percebe que o dólar aqui no Brasil, ele bateu num pico de 4,25, né? Se eu não me engano, foi a máxima que chegou, até um pouquinho mais, e agora está em 4,6 reais. O Paulo Guedes anunciou que é para se acostumar já com esse câmbio alto, que o dólar vai realmente se valorizar, vai ficar mais alto, e isso é uma coisa, digamos assim, um pouco preocupante. Por quê? O dólar alto, o Brasil, ele tem uma coisa boa, que ele consegue exportar mais, isso é uma coisa extremamente positiva. Aliás, até lembrando, o Trump, por exemplo, ele condenou, falou que o Brasil estava desvalorizando propositalmente a sua moeda, justamente para conseguir colocar seus produtos no mercado americano, e anunciou que vai colocar taxas no aço e no alumínio brasileiro. Então é bom para a gente conseguir exportar para a nossa agricultura. Só que o Brasil, infelizmente, é um país que ainda tem uma dependência tecnológica muito grande. Então a gente importa muitos equipamentos e capitais. E quando a gente começa a importar preço de dólar, isso vai fazer com que o produto fique mais caro no mercado nacional. Olha o que pode voltar também, a inflação. Ou seja, o dólar, o ideal, tá? Depende muito. Eu gosto muito de vários economistas, mas o ideal, assim, para que a gente nem prejudique as exportações, mas não gere uma inflação e uma redução do poder de compra, estaria mais ou menos em torno de R$ 2,50 a R$ 3,00. E esse índice de 4,06, eu acho que ele é extremamente preocupante. E é claro que essa queda da taxa de juros, a taxa Selic, ela aumenta o consumo do mercado interno brasileiro, mas em compensação vai fazer com que menos investidores confiem, porque o Brasil vai pagar menos juros para os investimentos estrangeiros. Tudo bem? Bom, finalizando então, professor, analisando todos esses dados que você falou aí pra gente, você acha então que foi um ano bom ou ruim para o Brasil? Eu diria que foi um ano bom. Se eu tivesse que dar uma nota, de 0 a 10, eu colocaria uma nota 6. Por que 6? Porque tinha potencial para ser muito melhor. Se não fosse as atrapalhadas do governo Bolsonaro, tinha potencial para ir muito melhor, E também a gente percebe que falta um pouco de preocupação com as pessoas mais pobres, políticas de distribuição de renda e de garantias trabalhistas para essa população mais pobre. Eu particularmente sou partidário, que eu acho que essa uberização da economia é uma coisa muito forte no momento, que tende a melhorar um pouquinho no futuro próximo, mas é uma coisa que vai ser perene, principalmente para as camadas mais pobres. Isso é uma coisa que me desagrada demais. Tudo bem, galera? Deu para entender como que foi o ano de 2009 para o governo Bolsonaro? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião, se você acha que foi bom, se foi ruim, meu Deus, odeio ele, adoro ele, amo ele, Bolsomito, Lula livre, sei lá o que você pensa. Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. E é isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau, e até o próximo vídeo. Falou!